De onde veio o dinheiro? Justiça quer que Flávio Bolsonaro comprove renda que usou para comprar mansão de 6 milhões. O xadrez de Brasília. Os bastidores da escolha do substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça. A treta de Michele Bolsonaro com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é terça-feira, 28 de novembro de 2023. Muito boa noite para você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa noite também, Chico Pinheiro. Boa noite, minha colega Gabi. SBC. Simpatia, beleza e competência. Tô bem. Tá demais essa semana, hein, Chico? Vamos nessa. Tá demais. Vamos nessa. Essa semana a gente entrevistou, né? A gente tá começando a semana, na verdade, né? Hoje é terça-feira ainda, mas a gente entrevistou nessa semana o deputado André Janones. Hoje a gente vai falar sobre isso. Teve mais um desdobramento desse caso, mais um áudio foi divulgado. Ontem a gente conversou com ele com exclusividade aqui no ICL Notícias, segunda edição. Ontem justamente foi divulgada uma gravação em que ele teria sugerido a prática de rachadinha no gabinete dele. Também a gente vai falar sobre quem deve ocupar a vaga no Ministério da Justiça, agora que o ministro Flávio Dino deve ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Quem aqui? Será que esse ministério também vai ser dividido? A gente ainda não sabe. Tem muita coisa que a gente vai conversar com a Elo Vilela daqui para frente. E, a partir de agora, a gente fala sobre o novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro. É sobre segurança pública no Rio de Janeiro. E, bom, infelizmente, o Rio de Janeiro frequenta as páginas policiais do Brasil constantemente, seja pelos ataques às comunidades, onde várias pessoas morrem em incursões policiais, em guerras entre milícias e tráfico, seja por visitantes, como os médicos paulistas que estavam lá, inclusive o irmão da deputada Sâmia Bonfim. O Rio de Janeiro tem uma encrenca séria na área de segurança. Apesar disso, em 2019, o governador bolsonarista Wilson Witzel, que depois teve que ser despejado do cargo, extinguiu a Secretaria de Segurança. Não precisava de Secretaria de Segurança no Rio, não. E assim, o seu sucessor, o Cláudio Castro, também bolsonarista, assumiu o governo, era vice, assumiu e depois foi eleito. E há 2 meses, teve aquele embate terrível com um grupo miliciano, que tocou fogo em mais de 30 ônibus no Rio, levou um caos à cidade. Cláudio Castro pegou um avião e foi correndo a Brasília pedir socorro ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde foi recebido. O ministro Flávio Dino mandou ao Rio de Janeiro o seu secretário-geral do Ministério, Ricardo Capelli, para tratar da questão da segurança. E Cláudio Castro falou, não, Secretaria de Segurança aqui não precisa, embora fosse esta uma recomendação para o governador do Rio. Não precisa de secretário de Segurança. Agora, de repente, sem ter nem porquê, mesmo com o Ministério da Justiça tendo apresentado um plano de segurança pública, o governador Cláudio Castro resolve, ele, bolsonarista, resolve que precisa criar a Secretaria de Segurança. Mas será que é pela segurança pública mesmo? Então, se não, vejamos. Jair Bolsonaro, semana passada, esteve com Cláudio Castro e com o deputado Alexandre Ramagem, do PL. Alexandre Ramagem foi, aquele ali, Alexandre Ramagem foi diretor-geral da ABIN no governo Bolsonaro e foi também delegado da Polícia Federal. Então, jantaram com o Bolsonaro, com Cláudio Castro, e Bolsonaro lançou Ramagem, candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro para a eleição do ano que vem. Cláudio Castro com ele. Agora, Cláudio Castro resolve escolher um secretário de Segurança. E escolhe
e escolhe o ex-delegado da Polícia Federal, Vitor César Carvalho dos Santos, esse cidadão aqui. Bom, tem 30 anos de Polícia Federal, né? Teve na Polícia Federal no Rio de Janeiro, até teve uns confrontos sérios com traficantes, com o pessoal do Jogo do Bicho, né? Não sei de combate dele a milícias, mas esteve. Mas agora ele foi escolhido para ser o secretário de Segurança do Rio. Estão entendendo? O Ramagem é amigo dele. E ele foi escolhido por Flávio Bolsonaro, secretário, superintendente da Polícia Federal de Brasília, do Distrito Federal. Estava no comando da Polícia Federal até o dia 9 de janeiro. Sabe o que aconteceu dia 8 de janeiro, né? Ele era o superintendente da Polícia Federal. E depois das prisões daqueles arruaceiros, ele sugeriu ao interventor na Segurança Pública de Brasília, o Capelli, que aqueles pedidos de prisão, aquelas ordens de prisão expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, fossem convertidas todas em prisão domiciliar. Imediatamente ele foi destituído do cargo e passou a cuidar da Polícia Federal no Rio de Janeiro no combate a crimes contra o meio ambiente. Quer dizer, é um bolsonarista afilhado dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, ligado ao Ramagem, que foi diretor-geral da ABIN durante o governo Bolsonaro, de 19 a 22, que esteve com o Bolsonaro ano passado e que agora é candidato à prefeitura. Quer dizer, este cidadão, que agora é o secretário de Segurança Pública do Rio, entra na campanha do candidato a prefeito do Rio, da família Bolsonaro. Quer dizer, é Bolsonaro tentando, de qualquer maneira, reocupar espaços políticos no seu reduto principal, que é a cidade infeliz hoje do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, né, não teve a delicadeza ou a educação de ir a Brasília e conversar no Ministério da Justiça. Olha, eu vou recriar a Secretaria de Segurança. Vamos recriá-la. Eu estou pensando em nomear alguém. Nada. Fez por conta própria. Pegou a Brasília para defendê-lo, Ministério da Justiça, e nomeou um bolsonarista para entrar na campanha do Ramagem. Este novo secretário, este Vitor César Carvalho dos Santos, que sugeriu que os golpistas presos deveriam cumprir prisão domiciliar, é o novo secretário de Segurança do Rio, é afilhado dos Bolsonaro, de Ramagem, vai fazer um trabalho agora para o Cláudio Castro, e também é afilhado político e foi subordinado a Anderson Torres, ministro da Justiça. Lembra do Anderson Torres? Ah, sim. Pois é, olha aí. E foi Anderson Torres que o nomeou para superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal, quando estourou aquela confusão lá em Brasília. Ele estava no comando da Polícia Federal. Bom, é este o quadro. Parece que a questão segurança pública ou é meramente eleitoral, de tentativa de reaglutinação política dos Bolsonaros no estado desgovernado por Cláudio Castro, estado do Rio de Janeiro. É para a gente ficar de olho nessas articulações. Na hora que precisou, Cláudio Castro correu em Brasília, pediu socorro ao ministro Flávio Dino e ao Capelli, que foi até o Rio. Mas na hora de recriar uma secretaria que tem interesse político, ele não consultou ninguém, ele não falou com ninguém, ele simplesmente nomeou um bolsonarista que vai ser, naturalmente, cabo eleitoral do candidato de Cláudio Castro e da família Bolsonaro à Prefeitura do Rio, o senhor Alexandre Ramagem, deputado federal, pelo PL. É isso. É essa a história. Precisamos ficar de olho nessas tentativas bolsonaristas de reocupar espaços políticos. Infeliz da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Claro, a gente torce também para que o novo secretário funcione, né? Dê certo. Como? Não sei. É o que a gente quer, um plano de segurança, né, Chico? O Rio de Janeiro precisa, há um né? projeto do governo federal, que o Dino falou, de um projeto, um plano nacional de segurança pública.
mas foi completamente ignorado. Vamos continuar acompanhando, mas vamos ver se vai existir uma integração, porque pelo que você está falando, né, até o momento... Vai haver integração de uma campanha eleitoral. Exatamente, nada. Vamos voltar a falar das denúncias também contra o deputado André Janones. Hoje o site Metrópolis divulgou mais um áudio, dessa vez em que o Janones pediria para os seus assessores que dessem parte dos salários deles para financiar campanhas políticas, uma espécie de vaquinha. É o segundo áudio nessa semana, eu citei isso no começo do programa, porque ontem foi divulgado uma gravação, né, foi divulgada que Janones teria sugerido a prática de rachadinha dentro do gabinete dele. O deputado esteve ontem aqui, deu uma entrevista exclusiva para a gente no ICL Notícias segunda edição, negou, ele disse que não saberia dizer de quando era o áudio, quando que aconteceu, né, que estava fora de contexto, enfim. E a entrevista completa você pode, inclusive, encontrar nas nossas redes sociais, nos nossos canais do YouTube também. Vamos ouvir o áudio que saiu hoje, ele teria sido gravado em 2019. Vamos dar uma ouvida. Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo, hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas 2 horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil. Ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar ou com dinheiro ou com cargos e ministérios e tal. E eu falei para ela que nunca vão conseguir. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, né? O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Às vezes você confunde isso com aquilo que eu vendei na televisão, devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei que a gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. Bom, vamos chamar o Leandro Demore aqui para a gente, para nossa mesa. Isso. Muito bom ter o Demore aqui com a gente. Olha lá ele. E aí, Demore? Salve, Boa parceiro, noite, querido. Salve, Demore. E aí, meus amores, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Certo. Muito bom falar com você agora no N2, gente. Pode dar spoiler já? Que ele Pode, ele agora vai ser mais frequente aqui. Eu acho isso uma maravilha. Maravilhoso. A gente está muito feliz O também. dia que estiver Muito aqui em feliz, São Paulo, veio para o estúdio com a gente, hein? Exatamente. Estamos esperando. Ele só vem com no certeza. primeira edição, tá, Chico? Segunda edição ele não quer saber, não. É só remorso. Quando tiver aqui... Eu tava Fica aí. privilegiando a primeira. É isso aí. Agora, ô Demore, a gente está tendo esse segundo áudio divulgado aí, né? Que ele está falando de vaquinha, né? Ontem a gente falou sobre a gravidade do primeiro áudio, em que ele sugeria rachadinha dentro do gabinete. Na sua opinião, aí, na sua avaliação, né? Você que deu uma boa estudada, ouvindo tudo o que foi divulgado pelo Metrópolis, né? Todo o conteúdo desses áudios. O que foi divulgado hoje é mais grave que o de ontem? O que você traz aí de mais relevante nessa história? Desse novo capítulo, né? Olha, Gabi, é tudo parte de uma mesma gravação, aparentemente, né? Ela foi feita em alguma reunião, a gente não sabe exatamente ainda em que contexto ela foi feita, parece uma reunião de gabinete ou pelo menos uma reunião entre assessores, amigos, futuros assessores do Janones, isso ainda está nebuloso, e aí ontem o Metrópolis trouxe um pedaço desse áudio e hoje trouxe outro pedaço, e o Metrópolis publicou também o áudio na íntegra, então eu ouvi o áudio na íntegra hoje, então quem tiver curiosidade pode ouvir lá no site do Metrópolis. Eu acho esse trecho de hoje, eu falei ontem, antes de entrar no ar, no N2, com 2 advogados eleitorais, advogados muito importantes, inclusive advogados que participaram aí de causas muito, muito importantes nos últimos anos no Brasil, inclusive da inelegibilidade do Bolsonaro. Então, assim, não é qualquer pessoa, né, que eu fui me consultar ontem, e hoje também, ontem ainda, depois à noite, depois do programa, falei com o doutor Fernando Fernandes, que está sempre com a gente aqui, né, fazendo os comentários da área do direito, é um advogado que já trabalhou com direito eleitoral também, já trabalhou inclusive em casos de suspeita de rachadinha, né, defendeu pessoas nesse caso e ele me explicou algumas coisas. Então vamos lá, explicando para as pessoas, tá? Primeiro, sugestão, assistam a entrevista que nós fizemos ontem, eu, Chico e Gabi aqui com o Janones. A entrevista tá aí no canal do ICL. Assistam a entrevista e ouçam o que o Janones tem a dizer, né? A nossa opinião conta pouco nesse momento, né, Gabi? É um caso para a polícia. Falei isso ontem, inclusive, é um caso policial. Por quê? Já vou explicar. Primeiro, o primeiro áudio.
O Janones fala que seria muito bom, importante, tal, recolher dinheiro dos assessores, que seria pego do salário que eles receberiam para pagar dívidas que o Janones tinha feito na campanha que ele concorreu à prefeitura, se não me engano, da cidade de Itaiatuba, né, em Minas Gerais. Ituiutaba, perdão, Chico. Sei que é a sua terra sagrada, então eu fiquei com medo de falar a cidade errada aqui. Estamos na cidade certa agora. Esse áudio é um áudio preocupante. Por quê? Quando um candidato assume dívidas de campanha, por exemplo, o Janones falou, eu perdi uma casa, né, dilapidei meu patrimônio, acabei com a minha poupança, vendi um carro, acabei com uma aposentadoria que eu tinha, não sei o quê. Isso é problema exclusivamente do cidadão CPF André Janones. Isso não é problema do poder público. O dinheiro público não pode ser juntado para isso, né? Há uma série de pressupostos que o Dr. Fernando Fernandes gentilmente me explicou, né? A rachadinha, ela prevê que você tem que oferecer os cargos em troca de, você todo mês vai reter o dinheiro, esse dinheiro vai parar na sua mão. Então, isso tudo a ser investigado. Se eventualmente um funcionário levantou voluntariamente e falou, Janones, eu ajudo você a pagar a sua dívida, bom, aí é problema do funcionário. O funcionário faz o que ele quiser com o salário dele, né? Agora, tudo isso a gente está no plano das ideias. Isso é um caso de polícia, para o bem do esclarecimento público, inclusive das mais de 280 mil pessoas que votaram no Janones, e isso precisa sim ser investigado, porque o áudio é indício suficiente para abrir uma investigação, não para ainda indiciá-lo, julgá-lo, pré-julgá-lo, nada disso, né? Está muito longe de ser um caso parecido com, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, o Queiroz pagava a escola dos filhos para o Flávio Bolsonaro, o cara tinha loja de chocolate, que é a loja de chocolates no Brasil, da franquia da Copenhagen, que mais recebeu em dinheiro vivo da história, e isso, como jornalista, para mim, acende 40 luzinhas vermelhas piscando na minha cabeça. São casos muito diferentes. Agora sim, o Janones precisa, de fato, se explicar melhor, e é preciso que tenha uma investigação em cima disso, né? O próprio Janones falou ontem, aqui, exclusivo pra gente aqui, que abre o sigilo bancário, nós perguntamos pra ele, né? Então ele falou, eu abro meu sigilo bancário, telefônico, fiscal, a gente perguntou pra ele se ele tem conta no exterior, ele falou que não, a gente perguntou se ele tem offshore, ele falou que não, acho que fizemos uma entrevista ontem, modéstia à parte, o trio aqui, né? Que cobrimos todo o caso, né? Esse caso inicial. O áudio de hoje, Gabi, respondendo a sua pergunta, é um áudio menos grave. Explico por quê. Segundo explicação que esses advogados me deram. Se não é 100%, é 90% dos políticos do Brasil costumam pedir para os funcionários de gabinete ajudar a financiar a próxima campanha. E atenção, isso não é ilegal, tá bom? Isso não é crime. Por quê? Isso não é uma coisa em benefício próprio que caracteriza o crime de rachadinha. A rachadinha, para as pessoas entenderem, o STF passou vários anos se debatendo se era corrupção ativa ou passiva ou se era peculato. Corrupção ativa e passiva, você tem o crime de prometer algo ou aceitar promessa. O simples fato de você prometer ou aceitar promessa é crime. No caso de peculato, não. Peculato, você precisa botar a mão no dinheiro em troca de alguma coisa. Então, o Janones falou que, mesmo ele pedindo para os funcionários, não rolou troca de dinheiro. No caso do segundo áudio, se os funcionários se juntassem de gabinete para ajudar a financiar uma campanha, eles também seriam beneficiados, porque eles também teriam o cargo deles no futuro, né? Então, se eles voluntariamente dessem um dinheiro, não, vou ajudar a pagar a campanha, e isso pela jurisprudência que nós vimos nos TJs, nos tribunais e no STF, não configuraria crime por si apenas esse movimento. Então, acho que explicando para as pessoas, mais ou menos por aí estamos, e como eu falei, para mim é um caso de polícia, isso precisa ser investigado, porque o indício, né? O indício é muito forte. O Janones falou que não recebeu, agora ele voluntariamente falou, eu abro minhas contas, então que se investigue, que se abra as contas e que se veja se o Janones recebeu um dinheiro ali para benefício próprio, e isso caracterizaria, sem dúvida, peculato, é um crime e é um crime a ser punido. Demore, assim como no caso da família Bolsonaro, fala de Flávio, de Carluxo, etc., né? Sempre se eu falo, tudo é feito com dinheiro vivo. Então não adianta também muito abrir contas, né? Não adianta quebrar sigilo bancário, porque a coisa é feita com dinheiro vivo. E o que o ex-assessor diz é que é esse o caso, né? Que era ele dinheiro disse vivo. que não recebeu. Mas isso tem que ser investigado. Eu acredito... Tem isso, claro, se ele pode não ter recebido com dinheiro vivo, mas se você vai investigar a movimentação bancária, você vai ver que o cara comprou um carro que está além das possibilidades dele, por exemplo. Então você consegue, sim, né, com investigação bancária, chegar a alguns indícios ali. Mas se for pagar dívida de campanha, aí não.
Quer dizer, eu tô fazendo aqui um trabalho de advogado do diabo contra o Janones, né? Isso precisa ser apurado, sim, né? Principalmente porque vem de alguém que sempre criticou esse tipo de prática. E isso ensejou até, né, um vídeo debochado ontem do Queiroz, do Fabrício Queiroz, dando risada. O Fabrício Queiroz é operador das rachadinhas da família Bolsonaro, né? É o cara que recolhia, isso ficou claro, recolhia dinheiro de funcionários para repassar à família. Nós sabemos disso. E agora ele está, vocês nos acusavam disso, agora olha aí. Então, isso precisa ser apurado para ser passado a limpo. Salvo o melhor juízo, você falou da divergência jurídica, para mim isso é crime de, se ocorreu, é crime de peculato, porque é apropriação de um dinheiro público, dinheiro do contribuinte, que passa pelas mãos de funcionários, de servidores do gabinete e vai para o bolso de alguém. Agora, também nada impede que um funcionário no gabinete queira contribuir com o candidato. Mas é uma questão controvertida, não acredito. Não, olha o Queiroz aí, tem áudio? Tem áudio? Acho que a gente Será que não tem o áudio dele ainda. Até melhor não precisar ouvir a voz dele, né? Marcinha me avisa daqui a pouco se a gente tiver o vídeo com som do Queiroz, mas basicamente ele estava debochando, né? Isso, o Queiroz estava debochando do Janones, mas vamos lembrar o caso do Queiroz aqui. E, de novo, muita gente assistiu ontem, né? A gente postou nas redes sociais, né? E muita gente assistiu a nossa entrevista achando que a gente ia passar pano pro Janones, e não é o nosso trabalho aqui, né? Nós não somos advogados do Janones. O Janones, aliás, é advogado, ele pode se defender sozinho se ele quiser e se ele desejar. É um cara acostumado ao embate público e não é aqui que ele ia ter vida fácil. Nós fizemos as perguntas ontem óbvias que qualquer jornalista, qualquer investigador faria. Agora vamos lembrar o caso do Queiroz. O Queiroz era... Chico, sabe aqueles filmes dos anos 70 que fica assim, 5 pessoas escoradas num Mustang fora do bar e de repente sai alguém e manda a pessoa fazer alguma coisa? Então, o Queiroz era dessa galera, né? O Queiroz, primeiro, era PM, né? Vários indícios que participava aí de coisas não muito corretas na PM, escritório do crime, né? Do escritório do crime, onde estavam Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, essa galera toda de milicianos do Rio, né? Exatamente, serviu com esses caras, exatamente. E o Queiroz, basicamente, operava, né? Eu escrevi em 2016 um livro sobre um mafioso italiano que morou no Brasil, então, modéstia à parte, conheço um pouco sobre sistemas mafiosos, né? O Queiroz era um tesoureiro da máfia, clássico. O Queiroz era o cara. A família Bolsonaro, vamos lembrar, pela brilhante investigação da jornalista Juliana Dalpiva, a família Bolsonaro, ela montou uma empresa chamada Rachadinha S.A., só não tinha CNPJ, né? Todos os funcionários que passavam pelos gabinetes do Jair, depois iam pro do Flávio, depois iam pro do Carlos, depois ia pro Eduardo, depois voltava. A filha do Queiroz, a Natália, ela era personal trainer no Rio de Janeiro e ela estava lotada num cargo no gabinete do Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, em Brasília. Na época, nós investigamos o ponto dela e os acessos da Câmara dos Deputados em Brasília, quando eu estava ainda como editor executivo do Intercept. Chico, sabe quantas vezes a Natália pisou em Brasília em 2 anos e meio de contrato? Nunca. Zero. Nunca. Então, assim... vamos tratar o caso do Janones como o caso do Janones. Se a gente começar a comparar com o Bolsonaro, a gente começa a complicar muito a vida das pessoas, porque realmente são coisas que, assim, o Flávio Bolsonaro teve os relatórios inteiros do COAF, né, que depois foram anulados pela justiça, né, mas não dá para desver, né, a gente não consegue desver e de saber, a gente soube, né? De saber, o Fabrício Queiroz, né? Lá na minha terra tem um ditado assim, passarinho na muda não canta, bico fechado. Mas ele achou por bem se meter nisso aí para criticar o Janones. Agora tem o áudio dele, vamos ouvir. Olha lá. Chame-os. Olha ele aí, ó. Janones ladrone. Olha a rachadona do Janones. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. André Janones Ladrone. Olha a rachadona. Inclusive, a gente tem a resposta. De causa, né? Ele fala do que ele entende, né?
Tem a resposta do Janones no Twitter também. A gente vai colocar aqui para dar uma lida. Mas, basicamente, aqui ele falando. Aqui eu não consigo ler, eu vou ter que dar uma viradinha aqui, gente. Meus mais áudios sendo divulgados e com eles a história real vindo à tona. A história. Eu, quando ainda não era deputado, disse para algumas pessoas, exatamente, que ainda não eram meus assessores, ele insiste nesse ponto, que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática. Fim da história. Aí tem um outro trecho. Quando vamos aprender a não julgar e condenar antes do contraditório e a ampla defesa? Pensei que a Lava Jato tinha deixado lições. Ele tem todo o direito de se defender. Tem todo o direito de se defender. Como o Queiroz tem, só que o Queiroz botou a cara para tomar tapa, né? Porque a gente sabe o que ele fez no verão passado ou no governo passado, né? E pode ser que essa história dele, chegou a ser preso, seja retomada. Embora a justiça lá no Rio de Janeiro depois tenha paralisado o processo do Queiroz, que envolve também, então, a família Bolsonaro. Mas as coisas vão voltando a acontecer. O melhor do Queiroz era ter ficado caladinho, né? Ao invés de querer sair agora para acusar os outros daquilo que ele fazia. Né? E aí tem uma foi amplamente comprovado. Hein? Tem uma questão da resposta do Janones que a gente tem que... Por isso, de novo, estou falando, é um caso policial, é preciso ser investigado. O Janones diz que ele não era deputado ainda. Pelo que dá a entender no áudio, né, Gabi? Você bem chamou a atenção isso ontem, aliás, o nosso grupo de discussão lá do ICL, não parece. Parece que ele já era deputado, tanto é que ele fala, 2020 está aí, né? Ele já era. Então ele estaria... 2015, 2016, 2017? Não parece, né? Porque se ele não fosse deputado ainda, ele falaria no áudio dele, 2018 tá aí. Porque ele concorreria à eleição de 2018 e venceria a eleição de 2018. Mas ele fala, 2020 tá aí. Então me parece que é um áudio de 18 ou 19. Isso inclusive, tudo a reportagem chama atenção para isso, né? A reportagem aponta que seria um áudio de 2019. Isso é a reportagem do Metrópolis. Ele estaria falando para pessoas que já estavam escolhendo para o gabinete. Bom, tem que saber se ele estava na função de deputado, se não estava, né? Se houve algum dinheiro que entrou no bolso dele em virtude desse pedido, ele jura que não. Isso é investigação, né? Isso é investigação. E é peculado, né? Se for confirmado. Agora, eu quero lembrar o seguinte, o caso do Queiroz não pode ficar como ficou, não. Não pode mesmo. Aliás, de toda a família Bolsonaro, né? Essa história dos Bolsonaros tem que voltar à tona. De preferência, antes que o Bolsonaro faça o novo prefeito do Rio de Janeiro, junto com o Cláudio Castro, com o governador, elejam Ramagem. Você viu eu falando aqui, né? Eu vi. O plano deles era o Braga Neto, né? Agora, com o Braga Neto fora, inelegível, né? No segundo julgamento do Bolsonaro, o Braga Neto entrou no julgamento também e acabou sendo condenado, né? Agora, eu acho que dificilmente eles vão conseguir levantar a bola do Ramagem, viu, Chico? O Ramagem, ele tem uma simpatia política de uma espada de São Jorge, né? Eu acho que dificilmente esse cara consegue coletar algum voto em algum lugar. E a última sondagem que saiu, pesquisa, mostra o Eduardo Paes, assim, 25 pontos na frente, né? Disparado, assim. Né? Então, não sei exatamente para onde vai. Agora, só para fechar o assunto do Janones, Chico, é um problema ético para ele, antes de ser um problema policial, né? Vai ser um problema policial quando tiver investigação, se tiver, né? Por enquanto é um problema ético para o Janones. E a ver, eu comentei até com a Gabi hoje, né? A gente estava conversando, se esse dano é um dano irreparável ou não. Sabe onde eu olharia o termômetro de como as coisas estão batendo para o público do Janones, Chico? No Facebook. Ele é gigante no Facebook, ele tem muitos seguidores, tudo que ele posta tem um impacto absurdo, né? Vamos lembrar que o Janones surgiu na política muito na esteira da Lava Jato, ele surgiu como esses novos políticos da renovação, da moralização da política, do anticorrupção e tal, chegou a elogiar o Sérgio Moro em algumas oportunidades também no passado, né, antes de aderir aí à campanha, à Frente Ampla, né, do ano passado que venceu as eleições. Então pega muito mal para quem conhece o Janones e votou nele 4 anos atrás, ou 5 ou 6 anos atrás, porque ele vem deste lugar, né, então não é um cara que vem de um outro lugar que você olha assim pro Jair Bolsonaro e pensa, bom,
bom, dali de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? O Flávio Bolsonaro que defendeu a legalização de milícia no Rio de Janeiro. Não é isso, né? Então, a ver como o Janones vai suportar essa pressão do próprio público dele. Eu tenho uma opinião. Eu acho que é um dano irreparável de imagem para ele, mas, ao mesmo tempo, o Janones tem tantos apoiadores, fez aí quase 300 mil votos, né? Que pode ser que ele perca apoiadores, mas nesses momentos também, Chico e Gabi, a gente sabe como as coisas são. Muita gente se fecha, como diziam os antigos romanos do Império Romano, né? Que está inclusive no hino da Itália, né? Se fecha a corte, que era aquela quando a pequena legião romana se juntava em torno de um general e ficava com os escudos, né? Então muita gente nesses momentos na política fecha mais com o candidato, né? Fica mais próximo, defende ele ainda mais. Então pode ser que ele perca um teto eleitoral aí, um teto de apoio, mas talvez a militância dele mais dura, assim, fique mais próximo dele ainda nesse momento. A ver como é que ele sai no final desse túnel. É isso, Demore. Agora, mais uma, né? O Queiroz voltando a aparecer, ele devia aproveitar e explicar uma coisa que até agora o Brasil quer saber. Foi aquele negócio de 89 mil na conta da Michelle, hein? Pois é. Micheque? Micheque, é. Aquele cheque de 89 mil. Bom, mas vamos falar de... Vamos falar de coisa boa também, de treta? A gente gosta de falar de treta, né, gente? Não é só no grupo do Zap aqui da nossa firma que tem treta, não. Aqui também a gente traz treta. Tem, olha. O clima esquentou lá na Globo News, gente. Isso porque o Demétrio Magnoli, ela tem uma foto comentarista, novela. é muito bom. Comentarista Demétrio Magnoli disse que o Flávio Dino não tinha notório saber. Começou aí, tá? A treta. Dizendo que ele não devia ir para o Supremo, né? Para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí o colega de bancada dele, o Gerson Camarote, discordou. E aí tem essa arte que a gente colocou aqui na tela. E a gente... É uma fotonovela, né, gente? Já que a gente não pode reproduzir o vídeo, a gente vai narrar. O Demétrio, né, que se manifesta sempre, né, à direita, anti-Lula, anti-governo, anti-PT, tudo isso que você imagina, né, o Demétrio resolveu dizer que o Flávio Dino não tem notório saber jurídico para ser ministro supremo. Agora a gente tem que narrar a treta, né? Eu não sei, eu não vi o Demétrio criticar a escolha nem do terrivelmente evangélico, o Anderson Torres, nem do Nunes Marques. Mas, com relação ao Flávio Dino, ele disse, ao que o Camarote contestou, Demétrio, você tem que levar em consideração cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante da Comissão de Constituição, do Conselho, né, da CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça. Né? Não, mas ele foi da Comissão Nacional de Justiça. Comissão Nacional de Justiça. CNJ. Tem razão. Ao que o Demétrio falou, cargo não é notório saber, Camarote, cargo é indicação política. Eu até perguntei, eu não sei se o Demétrio está ali por indicação política ou por notório saber. Eu já não sei, jornalista. Eu até botei isso no Twitter. O Camarote, me explica aí, o Demétrio está aí por notório saber ou por indicação política? Tem a segunda parte também da briga. Vamos seguir, Kéia. Vamos seguir. Lógico, Camarote, lógico que é notório saber. Agora, você desconsiderar com todo o seu olhar alegre e irônico, você está rindo. Fala, Demétrio. Se não quer me ouvir, fala. Demétrio interrompia, rindo debochadamente, ironicamente, irritou o Camarote, com toda a razão, o Camarote irritado, porque ele já fez isso com a Flávia Oliveira, ele já fez com vários colegas na Globo News. Eu vejo, acho lamentável. Não, rindo não. Cargo de indicação política é uma coisa, notório saber é outra. Ele tem notório saber. Vamos seguir. Tem mais? Estou apenas distinguindo o notório saber do fato de que Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com o Lula. Camarote contesta, você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou o Conselho Nacional de Justiça através do mestrado dele. Você está desconsiderando alguém que foi o primeiro na prova do concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Ó, Demétrio, não foi, para ele saber, não é igual o Sérgio Moro, não. Em primeiro lugar. Ele tem sim, disse Camarote, ele, Flávio Dino, tem sim notório saber. Não é você quem vai falar. Tem ministros da Suprema Corte avaliando isso. Agora, se você tem a primazia de saber o que é e o que não é o saber jurídico, a questão acadêmica não é a única. Me desculpe, Demétrio.
A hora que o Demétrio parou de rir, né? De rir, que a gente não sabia se ele estava debochando camarote do Dino ou de nós, achando que nós somos todos idiotas. Né? Pois é. Foi o barulho de ontem, agitou as redes, né? Agitou o as Twitter, redes. que agora o Twitter não é com X, né? Twitter. Dá para achar facinho, inclusive, o vídeo nas redes sociais, mas essa foi a treta, né? Agora, Demore, é um pouco demais, né? Assim, definiu que é um notório saber, dizendo que, né? Pelo amor de Deus, é até difícil. Eu até brinquei. Eu vou falar duas coisas importantes. Primeiro, faz um bom tempo que eu gostaria de ter uma direita mais sofisticada no Brasil, para ter debates mesmo, né? A gente fica nesse troço, eu vejo a Globo News de vez em quando, tem bons repórteres, bons jornalistas lá, mas o time de comentaristas, no geral, assim, olha, parece que o cara tá em 1997 comentando política, né? A gente tá num outro momento, a gente tá no colapso do neoliberalismo. Gente, até o Fundo Monetário Internacional falou que o neoliberalismo não funcionou. Você tem que atualizar, você tem que reler coisas, senão fica esse papo mole aí, sim, né? Em rede nacional, né, discutindo isso. Agora, eu até brinquei, o Camarote foi muito bem, né, me obrigam a elogiar o Camarote aqui, né, mas quando tem que ser elogiado, a gente elogia também. Eu até brinquei, Gabi, que o Demétrio falou que o Dino não tem notório saber jurídico, né, agora eu até brinquei no Twitter que o Demétrio tem notório insabor jornalístico, né, porque dá uma azia toda vez que eu vejo esse cidadão na televisão. Maravilhoso, gente. Ele é geógrafo, né? O Demétrio é geógrafo, pelo menos é o que consta, né? Geógrafo. Tá perdendo rumo, para ser geógrafo tá mal. Um geógrafo no jornalismo, né? Tá aí. É isso que dá. Né? É maravilhoso, gente. Realmente é incrível, incrível. Não, e olha, eu queria dar os parabéns também para quem resolveu fazer essa... Não é essa arte maravilhosa, né? Pelo amor de Deus, ficou incrível. Maravilhosa. Repito, incrível, não é a primeira vez que eu vejo o Demétrio debochar de colegas e ofender a quem está assistindo. Ele foi duro e foi cruel com a Flávia Oliveira, que é uma grande jornalista da TV Globo. Exato. Até minha amiga Flávia, né? E ele foi grosso. Agora foi grosso com o Camarote, só que tomou uma invertida, né? E me fez essa resposta. Ou é notório saber jurídico ou é indicação política. Eu falei, não sei qual é o motivo dele estar naquela bancada ali do Jornal em Pauta. Se é notório saber jornalístico ou se é indicação política. De qualquer maneira, nós somos infelicitados, como você, eu também me sinto, de ter que ouvir comentários desse tipo. Tem uma coisa também, Chico, que eu queria fazer até um paralelo com o que a gente faz aqui no CL, as pessoas que nos acompanham sabem, né? A gente tem um time de comentaristas aqui que é variado e a gente tem uma quantidade de convidados muito grande por programa, né? Tem muita gente que vem falar com a gente de várias áreas do conhecimento e na Globo News, o que acontece? As pessoas são geralmente sempre as mesmas que estão ali comentando e elas ficam no ar por horas. Não tem como não falar estupidez em qualquer momento, mesmo que a pessoa já tem uma visão diferente de mundo do que a minha, né? No caso do Demétrio, que é a nossa, mas assim, o cara, hoje ele tá comentando sobre Israel, é super complexo o negócio, aí meia hora depois tá comentando sobre milícia, aí meia hora depois tá falando de rachadinha, gente, é impossível, é um sistema que não funciona mais. É um sistema velho, é um sistema antigo de fazer televisão, né? Quem acompanha o CL sabe, a gente tem uma quantidade de convidados absurda todos os dias aqui. As opiniões rodam, né? E aí entra uma pessoa, depois entra outra, aí vem a Cris Serra, aí vem o Guga, aí vem o Chico Sá, aí vem o Calijon. A gente tem essa flexibilidade porque são pessoas com vários notórios saberes de várias áreas diferentes, né? Senão a gente vira tudólogo, né? E a gente vê isso na organização Globo em geral, né? Tem comentaristas ali que todo dia tá postando vídeo, o cara sabe de Israel, o cara sabe de milícia, o cara sabe de hackeamento de celular, o cara sabe de economia, de PEC da transição, de teto... Gente, por favor, vocês não sabem tudo isso, tá bom? Vocês não sabem, todo mundo vê que vocês não sabem. E aí fica no ar ali 3, 4, 5 horas por dia. É óbvio que vai acontecer momentos como esse, imagina, né? Imagina, Demore, o homem hétero branco sabe de tudo. Você tá sendo injusto. Sabe tudo. Geógrafo da Terra plana? Bom, deixa pra lá. Obrigada, Demore, por hoje. Vamos falar também da indicação você quer dar uma puxadinha? Do ministro vamos. Flávio Dino. Daqui a pouco tem Elô também para trazer bastidores, mas vamos aproveitar o Demore então e ouvir os pitacos dele a respeito disso, porque a gente tem já alguns nomes sendo ventilados aí por conta da saída de Flávio Dino, né, do Ministério da Justiça. O Demore fala disso também. Claro. Né? Demore,
Não, o Flávio Dino, assim, ele tem uma perda política para o governo porque ele era o principal ministro, né, desse embate, porque assim, hoje em dia principal ministro é difícil definir, tem ministro que trabalha em silêncio, o Silvio Almeida, por exemplo, é um ministro que trabalha em silêncio. Agora, o que ele está fazendo no Ministério dos Direitos Humanos, a gente vai ver resultado disso nos próximos anos, tenho certeza disso, né, já conversei com ele, tem muita coisa andando ali, mas ele é um cara que se afastou um pouco desse embate, né, que a gente vê da pós-modernidade, né, do vale tudo. O Flávio Dino, ele vai bem nisso, acho até que ele gosta disso. Ele sempre tem respostas prontas, ele não foge, ele foi chamado esse ano em comissões na Câmara, perdeu mais tempo do salário dele respondendo... Que era dos Vingadores, né? Ele é dos Vingadores. Isso. Ele perdeu mais tempo esse ano, Chico, gastando o nosso dinheiro público, respondendo idiota na Câmara, do que trabalhando. É uma lástima isso, né? Mas ele não foge do embate. Acho que o governo perde com ele, se enfraquece com isso. Agora, o STF ganha um ministro com notório saber jurídico. Flávio Dino foi o primeiro colocado num concurso para passar na magistratura, quando ele fez talvez o concurso mais difícil do Brasil, né? Aliás, no mesmo ano que passou o Sérgio Moro, que passou lá na Rabeta, né? Só para a gente ter aqui... Só Deus sabe como, né? O cônjuge... Só Deus sabe como. Qualquer português dele, ninguém sabe. Eu fiquei com medo que sabe aquele meme, o cachorro comeu meu trabalho? Eu fiquei com medo que o Moro tenha comido a prova dele no meio da prova. Mas aparentemente não comeu e entregou, tudo bem. E aí, mas o Dino é um avanço, né? Tem o dissabor, claro, eu fiz muita campanha em relação a isso, porque queríamos sim que uma mulher negra tivesse ao menos sido considerada e não foi, né? Então tem esse dissabor, o Lula eventualmente pode ter chance de indicar outras pessoas no futuro. Agora, o Dino não é um homem branco clássico, é um cara de uma, como a gente pode dizer assim, de uma periferia política do Maranhão, né? É um comunista de uma periferia política também em termos de política partidária, né? Se formou no comunismo, né? Tem essa formação. Mas se reafirma como cristão e cita o evangelho toda hora, quer dizer, é um comunista cristão. Exato. Aliás, ele diz que na raiz desse comunismo está o evangelho. Isso, exatamente. A palavra de Cristo é bastante comunista, inclusive, né? Agora, o Chico, ele é um cara que se define como pardo, isso é importante também, né? No Brasil a gente tem a autodefinição de raça, e o Dino, pelo fenótipo, podemos olhar, não é o homem branco tradicional, clássico da família brasileira, herdeiro de capitania hereditária, aquela coisa toda. Então, assim, tem o dissabor de não ter sido o ideal, mas é muito diferente do André, do outro cara que o Bolsonaro indicou lá, do Nunes Marques, né? É muito diferente do geral que temos ali. E é um grande ganho para o nosso STF, porque qual que é a expectativa agora? Que o Dino, pela formação dele, política, história, pela história de vida dele, o Dino tem uma história de vida também muito pesada, né? Perdeu um filho numa emergência médica, foi uma questão hospitalar mesmo, teve uma questão de atendimento que não funcionou e tal. Então, a expectativa é que ele olhe mais para essas causas também, né? Porque o STF de todo modo, no fim das contas, para fechar o raciocínio aqui, quando a gente fala da luta entre o capital e o povo, é um tribunal que defende o capital, né? Vai lá o Zanin e dá ganho de causa pro iFood, no não sei o quê, pro Rappi, pro não sei o quê. E o Zanin é um exemplo que chegou agora. A gente pegar os estudos que são feitos em relação ao STF, em relação a causas trabalhistas, por exemplo, o patrão quase sempre leva, as multinacionais quase sempre levam, o capital quase sempre leva, né? Esse capital que esmaga o povo brasileiro. Então há uma expectativa, não foi o ideal que muitos movimentos queriam, mas há uma expectativa que o Dino chegue no STF com uma outra cabeça e consiga julgar esses fatos também com uma outra cabeça muito mais próxima, com os pés do chão, do que muitos magistrados no STF estão. A única coisa que eu lamento é que eu queria no STF, né, se fosse alguém que está no Ministério, eu queria o Silvio Almeida, que tem notório saber jurídico, né, e que é uma figura extraordinária, é um jurista extraordinário. Intelectual, né? Intelectual também. E a gente deixaria o Dino cuidar da pasta da justiça, que é importantíssima, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Esse assunto para a gente tratar agora com a Elô Vilela. Obrigado, Demore. Obrigada, Demore. Volta que a gente gosta. Aí. Beijo. Até mais. Beijos. Eu adorei. Toda terça-feira, toda segunda e terça-feira estarei aí, hein? É isso aí. Que bom. Aí, o spoiler veio aí, gente. Se preparem. Vai ter Demore toda semana aqui no Uni2. Muito bom, querido. Beijo. Até semana que vem, né? Então. Tchau, gente. Beijo. Beijo.
Bom, a gente vai continuar falando justamente dos bastidores de Brasília. A gente quer muito saber quem vai ocupar essa cadeira, né, da Justiça depois da saída do ministro Flávio Dino, que foi indicado por Lula para essa vaga do STF. E a gente chama a Elô Vilela agora, que já está aqui com a gente, para contar como é que está esse xadrez da política. Elô, boa noite para você, querida. Boa noite, pessoal. Pois é, eu não sou tudóloga, estava ouvindo aqui a conversa de vocês. Não sou tudóloga, então eu fui para campo pesquisar, ouvir, conversar, telefonar. Notório assim saber de Heloísa, né? Vilela. Notório saber de falar no telefone. E a especulação é ampla e profunda, né? Mas existe um receio muito grande de diversos setores, inclusive de dentro do Ministério da Justiça, de funcionários de carreira, de que se repita agora uma experiência que eles consideram desastrosa, que é a divisão do Ministério em duas pastas, uma ficar com a segurança pública e outra ficar com a Justiça. E o que aconteceu? Isso foi no governo Temer, durou um ano, e na prática o Ministério, quem faz o serviço mais pesado do Ministério é a Secretaria Executiva. Não existe, me disseram, condição de criar duas secretarias executivas. É muita gente, é uma divisão de trabalho muito grande, e na época do Temer, quando houve essa divisão, ficou então uma secretaria de uma pasta servindo aos dois. Então foi ainda uma sobrecarga muito maior. E aí não tem muita eficiência o trabalho de nenhum dos dois ministérios. E mais, o Dino já disse que pelo menos durante esse período todo que ele já está no Ministério, quase um ano, 90% do tempo dele foi ocupado com a segurança pública e apenas 10% com a Justiça, coisa que ele esperava se envolver um pouco mais a partir do ano que vem. Agora, se a gente sabe que tem esse peso todo a segurança pública e não a Justiça, para que você vai dar o Ministério da Justiça sozinho, que vai ficar algo muito pequeno, muito mais fraco? Para o Lewandowski, como se falou, me disseram hoje, é muito pouco para uma pessoa do peso dele. Então, para dar para ele, teria que ser o Ministério inteiro junto, né, e não separado. E o Lewandowski, que já está aposentado, vai querer essa carga toda de trabalho? Essa é a pergunta, né, Lô? Difícil imaginar que sim. Olha... Difícil imaginar que sim. Olha, Diga, Chico. O ex-ministro Supremo, Ricardo Lewandowski, tem uma ligação pessoal, né, grande com o presidente Lula, já de muitos e muitos anos. Ele é aqui do ABC Paulista, né, não sei se São Caetano ou São Bernardo, né? E é um grande jurista, foi presidente do STF. E agora vamos a algumas informações. O presidente Lula já disse a auxiliares diversas vezes que ele não gosta da ideia de separação de ministérios. Essa poderia ser, Elô, uma tentativa de acomodar interesses, mas isso não é do perfil do presidente Lula. Plantaram o nome essa semana da ministra Simone Tebet, que está no planejamento, professora de Direito também. Seria, inclusive, a maneira do presidente Lula fazer uma homenagem a uma mulher, né? Inclusive, seria um nome bem recebido por setores da Polícia Federal. Mas o nome de Ricardo Lewandowski, acho que depende mais dele no momento. Se ele aceitar um convite do presidente Lula, será ele. E o Lewandowski tem peso suficiente para assumir o ministério tal como está, com as duas áreas, da Justiça e da Segurança, dado o peso político, histórico, jurídico dele, né? Esse com seu notório saber, com a sua experiência. Então, eu acho que é um nome forte. Agora, um detalhe interessante, o ministro Lewandowski deixou o Supremo Tribunal Federal por uma questão de idade, completou 75 anos, né? E está trabalhando na iniciativa privada, está com o seu escritório de advocacia. E não é, você sabe onde ele está agora? Ele está na Arábia Saudita, no avião, na comitiva do presidente Lula, onde estão também Rodrigo Pacheco, né, que está envolvido nessa coisa toda da indicação do Dino, né, e do Paulo Gonet,
está junto lá. O Lewandowski está aí. Perguntar para o Lewandowski, o senhor foi convidado ontem para vir, o presidente chamou, como é que é isso? Não fui convidado. Mas como é que o senhor está aqui? Não, eu estou aqui acompanhando empresários, porque essa viagem também, além da COP, é uma viagem também de intercâmbio comercial. O presidente está na Arábia Saudita discutindo interesses de exportação do Brasil lá para a Arábia Saudita, e ele disse que estaria acompanhando empresários. Mas, naturalmente, nessa viagem, se é do interesse do presidente Lula, o convite será ou já foi feito. Cabe ao ministro Lewandowski discutir com sua família, ver sua conveniência. Se aceitar, eu acho que dificilmente a possibilidade de outra pessoa ser indicada. Inclusive a própria Simone Tebet, que está bem no Ministério do Planejamento. Pois é. Então, e tem o Capelli, né, o Elô? Tem o Capelli também, né? Se for dividido o ministério, o Capelli deve ficar com a segurança, não é isso? Olha, então, essa aí é a discussão toda, né? O Capelli é um nome não só da confiança do Dino, porque eles estão trabalhando juntos já tem tempo, como eles também fizeram uma trajetória política juntos, os dois eram do PCdoB e saíram para o PSD, né? Esse ministério virou uma cota, assim, do PSD, que espera não perder, então manter o Capelli seria uma maneira do partido manter um pé firme ali na esplanada. E também, aparentemente, o partido tem planos para o Capelli. Gostaria de lançar o Capelli a candidato ao governo do Distrito Federal. Então seria uma oportunidade dele aparecer mais. Ele já trabalhou um bocado por causa do 8 de janeiro, foi interventor no Distrito Federal, depois ficou ali interinamente no GSI. E aí estava muito à frente dessa operação de GLO no Rio de Janeiro, né, de colaboração ali do governo federal, das forças federais com a segurança pública no Rio, ou seja, existe todo um trabalho sendo feito com o nome dele também, não há a menor dúvida, ainda mais ele sendo o braço direito do Flávio Dino. Agora, é difícil imaginar que ele assumiria o ministério inteiro se ele continuasse junto. E é claro que a gente sabe que o Lewandowski é o nome do coração do Lula, como todo mundo está dizendo, né? É a escolha primeira do Lula. Sim. Mas a gente não sabe se ele vai fazer o convite, se ele sentir que o Lewandowski vai dizer que não, talvez ele nem faça o convite. Se poupar, e converse muito mais. E converse muito mais para ouvir ideias, né? Ele pode se aconselhar muito com o Lewandowski, inclusive, mas eu só diria uma coisa, Chico, vai ser preciso um nome de muito peso, de muito respeito, que não passe necessariamente por uma cota partidária, porque não só ocupar a cadeira que o Dino ocupou não vai ser fácil, porque ele vinha fazendo um trabalho muito bem visto, né, dentro e fora do ministério, como também é uma área essencial para esse governo se ele quiser chegar a fazer um próximo candidato, porque a segurança pública é o grande nó do nosso país. Por ali não só passa a desigualdade, o racismo, as injustiças, como passa o discurso da extrema-direita, que usa justamente os índices de violência, né, a criminalidade e etc., para fazer o seu discurso do bandido bom é bandido morto, dizer que precisa de mais arma, tudo que a gente viu no governo Bolsonaro. Então, se não houver uma mudança visível nessa área, a gente dá argumento, o governo do Lula dá argumento para a extrema-direita continuar nessa toada. Pois é, agora tem uma outra questão que entra nessa escolha, que é o PT. O PT não conseguiu fazer o seu nome para a Procuradoria-Geral da República, que seria o Messias, né? O Bessias, como dizia Dilma. O Bessias, né? Bessias. Foi o Gonê. Né? Para o Supremo vai o Dino, que não é do PT. E agora, para o lugar do Dino, o PT quer emplacar alguém, mas há um nome aí da Simone Tebet, que não é do PT. O Capelli também não é do PT, do PSB. O Capelli teve um belíssimo desempenho na função da Secretaria do Ministério, inclusive como interventor naquele momento crítico para a democracia brasileira, que foi o pós-8 de janeiro. Estava aí
tentando ajudar o Cláudio Castro, que agora tira o Capelli e tira o Dino do seu lado e põe o Bolsonaro, né, bancando candidato, bancando secretário de Segurança bolsonarista, como o Vitor Santos, novo secretário de Segurança, para fazer a campanha do Ramagem, outro bolsonarista. Bom, mas o Capelli esteve presente no Rio, no primeiro momento de conflito, tem andado pelo país, acho extremamente competente. Mas talvez seja tão competente que também seria desfalcar, você tirar ele dessa função que ele está, que ele exerce de maneira maravilhosa. E preservar o nome dele, para posteriormente ser candidato a governador, é um quadro político importante, né? Seja para governador do Distrito Federal ou do Maranhão. O Capelli é jornalista, foi assessor de imprensa do governador Flávio Dino, mas tem desempenhado a função da maneira brilhante. O PT, acho que só não teria problema, o governo não teria problema com reclamações do PT se for realmente o Lewandowski. Se for o Lewandowski, né, não há o que dizer. Lewandowski é o nome acima de todas as reclamações, né? E teria um peso importante também para um diálogo com o Supremo e com os tribunais superiores, porque daí ele veio, também com o Legislativo, com o Congresso, e seria um bom conselheiro do presidente Lula. Falta esse partner para bater bola, né? Como foi o ministro Márcio Tomás Bastos em determinado momento. Não sei o que vocês acham. Não, eu acho difícil o PT faturar essa, botando de uma maneira bem simples, porque é um cargo tão grande dentro da esplanada e dentro da realidade brasileira que precisa de ter uma pessoa ali de um peso de um Flávio Dino ou de um Lewandowski ou de alguém que a gente ainda nem imaginou, mas que pode estar lá na cabeça do presidente Lula e dos assessores dele. Mas tem que ser alguém de uma envergadura desse calibre, porque senão vai ser muito difícil. Elô, só para a gente fechar esse bloco das nomeações, né? O relator da indicação do Dino para o STF, o senador Everton Rocha, projetou hoje que o Dino deve ter mais de 50 votos a favor da nomeação dele no Senado. O mínimo são 41 votos, inclusive foi mais ou menos... Oi? Mais de 50? Isso, mais 50. Foi mais ou menos o que o Jorge Misael também, hoje no ICL Notícia, primeira edição, projetou também. Ele projetou em torno de 55 votos. Então, é mais ou menos isso também que está falando aí o relator da indicação. Precisa de 41, né? Olha, eu confio na projeção do Misael, porque ele conhece, eu confio na projeção do Misael, porque ele conhece esse Congresso como a palma da mão dele. Então, acho que... isso a gente falou ontem, né? Deve passar e deve passar com uma certa tranquilidade. Acho que sim. É isso aí. Vamos chamar o nosso querido Chico Sá para essa conversa? Que saudade dele, gente. Meu xará, cadê você? A gente vai falar dos enroscos na justiça dos Bolsonaro. Ainda aí ele entre nós. Boa noite, comunidade CL, Gabi, Heloísa, Xará, que saudade, rapaz. Zé estava lá na Flip, né, na Festival de Literatura de Paraty. Era, rapaz, estava lá numa trabalheira danada, mas deu para dar um mergulho. Vamos embora. É isso aí, voltou para trabalhar mais. Ô Chico, essa história aí, né, da 4ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que decidiu cassar a decisão favorável ao senador Flávio Bolsonaro, essa ação que cobra todos os documentos e informações que embasaram o empréstimo de mais de 3 milhões de reais feito pelo Banco Regional de Brasília para bancar, sabe o que, gente? A compra de uma mansão em Brasília. Essa compra foi feita em 2021 e agora a Justiça quer ver os documentos, a comprovação de renda de Flávio para conseguir esse empréstimo, não é isso, Chico? Ação popular, inclusive apresentada pela Érica Cucai, a deputada federal. Exatamente, Gabi. A história é essa. O cara ali, como na condição de filho do Bolsonaro, na condição de senador da República, comprou uma mansão na maior moleza do mundo. Se a Elô tentar comprar essa mesma mansão aí no setor de mansões do Lago Sul, vai ser difícil, viu, Elô?
porque vão te pedir toda a papelada, vão te pedir toda a papelada do mundo, vão querer saber de toda a sua vida, você vai ter que provar que é honesta, vai ser muito difícil. E vai ter que ter o din-din, né? Essa é a parte mais importante, né, Lô? Exatamente. Chico, e não é honesta... E não são 6 milhões, não, hein? Que você é. Agora eu quero ver provar de onde veio o dinheiro, se você tem essa grana toda. Peraí. E, Chico, o Flávio não precisou provar nada. Bom, mas tem mais. Ele disse que comprou essa casa por 6 milhões. As imobiliárias de Brasília, bota a imagem da casa aí. As imobiliárias de Brasília dizem que essa casa vale, no mínimo, foi feito um levantamento lá, no mínimo, preço baixo para comprar barato, 15 milhões. Ele disse que comprou por 6. Pagou uma parte. Exatamente, Chico. Pagou uma parte de dinheiro vivo, né? Tá bom. Exatamente. Chico, o nosso Eduardo Moreira, e eu estava numa edição, nessa edição da manhã, no ICL1, a gente fez ali por telefone uma consulta em imobiliárias e corretores, em quem entende de compra de imóveis em Brasília. Isso não sairia por menos de 15, 16 milhões. É uma área, essa área, o metro quadrado custa ali, brincando, não sai abaixo dos 15 mil reais. Essa casa tem mais de 1.100 metros quadrados. Então, não teria como ele comprar por essa bagatela. E ele comprou, né? E aí é que a ação popular quer saber, viu, Chico? Ele teria que mostrar, segundo o próprio banco, o banco que é o Banco de Brasília, o BRB. E esse, como é um banco de economia mista, um banco que envolve dinheiro público, e isso é o que faz a deputada Érica e a Justiça para saber, poxa, como é que esse cara, por ser filho de Bolsonaro, teve essa moleza aqui? Para ele comprar essa mansão, pegar a metade desse dinheiro, os 3 milhões de empréstimo, ele teria que demonstrar uma renda de, no mínimo, 46,8 mil reais. Ele ganha, líquido, como senador, 24 mil. Junta mais o salário que também não conseguiram comprovar. Uma renda da mulher dele que seria de 12 mil e teria ali 36 mil. Mesmo assim, estaria faltando um dinheiro para mostrar que ele teria condições de pegar esse empréstimo. Ou seja, nenhum ser humano normal, dentro da normalidade, mesmo que tenha um bom dinheiro, conseguiria essa moleza que ele conseguiu. Praticamente não teve que comprovar nada, comprou ali como se encontrasse o gerente na esquina, passa lá que eu te dou essa dinheirama toda de empréstimo, você não precisa, vai pagando aí como você puder. Assim, é um negócio imoral. A facilidade que ele teve nesse empréstimo é imoral. Ninguém conseguiria essa facilidade em Brasília. Mas, claro, o pai estava na cadeira de presidente, todo poderoso, ele conseguia o que ele quisesse em Brasília. Que maledicência, também tinha uma grande loja de chocolate. Eu estava pensando nisso, acho que vender chocolate dá muito certo, né, gente? Perdão, Chico, eu esqueci a loja de chocolate. Pois olha aí. Isso aí é uma mina de ouro, Chico. Você tiver uma lojinha de chocolate, você compra mansões. Eu voltei muito maldoso, Chico. É isso, é verdade, gente. É verdade. Ele alega também, viu, Elô, que não, eu tenho essa diferença do dinheiro, eu cubro com meus ganhos na minha banca de advocacia. Opa. Você já ouviu falar, Elô, que o Flávio Bolsonaro tem um grande escritório de advocacia em Brasília? Eu nunca ouvi falar isso. Vamos perguntar para o Demétrio Maioli. Nem banca de advocacia, nem banca de jornal. Nunca vi ele fazer nada nessa área aqui.
Vamos perguntar ao Demetrio Magnoli se o Flávio Bolsonaro tem ou não tem notório saber jurídico. Deve ter. Esse aí ele vai atestar, viu? Vai atestar, certificar. Para esse aí ele não tem dúvida, viu, Chico? Certamente tem um notório saber empresarial. Eu sei que é um baita negócio sem explicação. Ainda bem que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal conseguiu reabrir esse caso. Agora o pai não está mais na cadeira de presidente. Tomara que a Justiça tenha coragem de tocar essa pauta, de investigar, de ir a fundo. Tomara também que o Ministério Público, na hora H, não dê para trás, porque vai saber. Exatamente. Então, o país precisa saber, o negócio é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro. E essa família já comprou muita coisa na base do dinheiro vivo, mal explicado, para dizer o mínimo. É uma turma que nunca conseguiu explicar a origem do patrimônio, a origem do dinheiro, sabe? É a turma do Queiroz. Agora há pouco eu vi o Queiroz aqui, na maior cara de pau, tirando onda do Janones. Pô! Logo você, né, Queiroz? Pô, pelo amor de Deus, seu Queiroz. Para com isso, seu Queiroz. Então, olha só, olha a cara do sujeito. Cara de pau! Mas a gente tá dando muita moleza, Chico, a esse povo todo, viu? Não vejo ninguém ir pra cadeia, ninguém é sequer indiciado. Parece que descuidaram de vez, vão deixar essa gente passear e não pagar por nada do que cometeu nesse país. Tá a maior moleza, tá parecendo uma impunidade sem fim, sabe? Não estou gostando nada disso que eu estou vendo no cenário jurídico em relação a essa família, viu? O Chico, hoje me ocorreu... Em relação a essa família, em relação aos organizadores e financiadores do golpe do dia 8, né? Essa turma toda aí ainda está dando sopa por aí. Exatamente, Lu. Só a turma da quebradeira lá no Planalto e no Congresso e no STF que pegou cana, né? Esse povo todo aí que mandou e desmandou, até agora nada. Acorda, justiça! Ô Chico, hoje me ocorreu uma coisa que talvez faça sentido, né? Há uma investigação da Polícia Federal que tem os celulares dos Bolsonaros, daquele advogado que escondeu o Queiroz. Eu vivo me esquecendo o nome dele. O Acef. O Acef, Isso. Há vários... A celular do Anderson Torres... Não, o Anderson Torres perdeu o celular, né? Mas há vários outros. Risada de Elô, das melhores coisas. Você ganha da risada da Ana Maria Braga. Sua risada é sensacional. Né? Mas acontece o seguinte, a Polícia Federal está com um monte de troços sendo investigados, né? Tem um monte de documento. Só que para ela apresentar essa investigação ao Supremo, o caminho mais natural é que ela leve isso ao Ministério Público e o Procurador-Geral da República ofereça a denúncia e o pedido de processo contra os bolsomínios, a família, os Bolsonaro e seus asseclas. Bom, o Procurador-Geral da República era Augusto Aras. Sabe quando que ele ia abrir isso? Esse processo não seria aberto nunca. E o poder do Procurador-Geral é enorme. Então, agora, com a indicação do Paulo Gonet, né, e ele sendo aprovado no Senado, eu acredito que logo no começo de janeiro, esses processos vão caminhar. O que vocês acham? Eu gosto da sua esperança, viu, Chico? Gostei da sua esperança, mas eu não. Por quê? Não é só esperança, não. Sabe por que eu digo isso? Que não é? O Gonet, pessoalmente, assinou embaixo de dois processos para tornar o Bolsonaro inelegível. Ele não é exatamente um apoiador surdo e cego do Bolsonaro, não é bem isso. Ele é um ultraconservador, isso sim. Dos costumes. Mas ele é um punitivista também, o que não é legal, mas
Mas Então pode ser que ele sim encaminhe. Boa, não, bem lembrado, Elô. Não tem uma decisão dele diretamente ligada à família Bolsonaro favorecendo ninguém. Isso é bom, isso é importante, sim, lembrar. Ele é conservador, mas ele é catolicão, tradicionalista, né? Mas é conservador em costumes, né? Essa questão aí que os bolsominions também gostam, né? De questão do aborto, Deus, pátria e família e tal. Mas na hora que você coloca questões jurídicas, ele entra de sola. Ele, como você disse, já condenou Bolsonaro, ele tecnicamente funciona. E seria muita ingenuidade nossa imaginar que tem 2 meses que o presidente Lula está para indicar o procurador, que ele iria indicar alguém que não soubesse o que fazer. Como você disse, ele é punitivista. E ele não vai deixar impune essa corja do 8 de janeiro, nem a família. O que vocês acham? Eu quero crer que não. Também acho que não. Não, a Elô trouxe esse dado que eu havia sinceramente esquecido, que é importante. Ele pune o Bolsonaro na hora certa e cheio de razão, evidentemente, e talvez essa queda gigante que ele tem para o conservadorismo fique mais na área dos costumes, né? Na área ali desses temas que o Chico acabou de falar. Tomara, vamos rezar por isso. Beleza, então, Chico Sá, muito bom te rever, querido. Volte aqui no estúdio para a gente poder te dar um abraço e ver suas camisas elegantes. Boa! Diga! Adorei voltar a falar com você, estava morrendo de saudade. Chico, o Frei Beto mandou um beijo para você, encontrei com ele ontem no Prêmio São Paulo de Literatura. Frei Beto ontem estava no Sinapse. Estava no Sinapse. Né? Depois ele correu lá. Com a Roberta e o Calejon. Quem não viu, abre aí no YouTube para ver o Sinapse de ontem com o Frei Beto, meu grande amigo, grande guru, né, querido há muitos e muitos anos. Que bom. É isso aí. Beijo a todos. Até amanhã. Beijo, Xará. Até amanhã. A gente continua por aqui falando ainda sobre Brasília. Elô continua com a gente? O Elô continua com a gente, mas Elô. a gente vai falar... continuar falando dos Bolsonaros, porque tá rolando uma outra treta. Hoje a gente tá falando bastante de treta, né, gente? Mas nas redes sociais, entre a Michelle Bolsonaro e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, gente. Tudo começou, né, vamos lá, no domingo, quando a Michelle criticou o presidente Lula e também o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A Gleisi postou o seguinte no Twitter, depois. Brigar com Gleisi, ela vai te levar a pior. Michelle e Bolsonaro são o casal mais cara de pau do planeta. Ela criticando o governo, ela está dizendo, né, o presidente Lula também, a Janja, né? É ridículo. Quem é ela para falar? Usa a fé para enganar as pessoas e se fazer politicamente. Passeou no exterior com um maquiador a tiracolo. Está envolvida no contrabando de joias do Estado, fora os rolos do Queiroz, que a gente, inclusive, estava falando agora há pouco, né? Me cheque. Tem um cheque de 89 mil que até hoje ninguém sabe por que Essa foi a primeira parte da treta. Daí vem Michelle Bolsonaro e responde... O que teria levado a pessoa conhecida como amante, aí já baixou o nível, né, totalmente, codinome na lista da Odebrecht, a gratuitamente fazer ataques tão vorazes a mim e à minha fé? Seria inveja do sucesso do PL Mulher? Desculpa. A Michelle falar de diamante também interessante. Seria inveja do sucesso do PL Mulher e o resultado das pesquisas no Paraná? 2. Seria para desviar a atenção do povo para o fato de que o atual presidente, a viajante, que ela fez um trocadilho ali com viajante e janja, turistarão mais uma vez nessa semana. Ai, gente, vamos chamar o Guga para essa conversa, porque, olha, é inacreditável, assim. Fogo no parquinho, Guga!
Olha, barraco, hein, gente? Barraco. Boa noite aí, meus queridos. Boa noite, essa audiência maravilhosa. Pois é, barraco. E você tá vendo que a Michele Bolsonaro tá tentando se transformar, de fato, no Jair Bolsonaro de saias. Ela segue caminhando para fazer mais ou menos aquele estilo que o Jair Bolsonaro faz, de tentar lacrar nas redes sociais, de ser uma pessoa muito ofensiva, que agride, que ataca, que faz um discurso que é um discurso de ódio, que tem como pano de fundo o discurso de ódio. Aí ela ontem já tinha atacado a linguagem neutra, já tinha atacado quem opta pelo aborto, agora ela vai lá e chama a Glaze de amante, ou seja, ela está baixando o nível, ela está chegando ao nível do maridão dela, ela está querendo de fato incorporar o estilo Bolsonaro, porque ela não sabe fazer nada além disso. Pensa, essa gente que surfou na onda do bolsonarismo e foi eleito na sombra dele, todos seguem essa receita, é Nicolas, é Gayer, é qualquer um, são todos medíocres demais para tentar entrar num discurso que você tenha que trazer dados, que tem de fato a política. Não tem isso, é só esse tipo de ataque, de lacração na internet, que é assim que eles ganham terreno. E isso não deixa de antecipar um pouco uma disputa que pode acontecer pela cadeira do Sérgio Moro, que pode ser cassado e ficar a vaga, e aí sim, tanto a Michele quanto a Glaze disputarão essa cadeira de senador. Então está antecipando também uma disputa política entre elas. Peraí, mas a Michele sairia candidata pelo Paraná? Pelo Paraná. O problema é então, tem essa questão da residência, né, do domicílio eleitoral, que eles estão tentando dar um jeito. Não sei se já alugaram alguma coisa lá para dizer que ela tem domicílio lá, mas enfim, isso aí os políticos sempre tem sempre muitas brechas para você conseguir colocar um outro estado, não aquele que você nasceu, ou que você de fato vive, como domicílio eleitoral. E a intenção dela quem sabe, pegar a cadeira assim, de Sérgio Moro, ou disputar o Senado aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, também é outra opção. Eu estou vendo aqui lá da Ceilândia. Nasceu ela é de Ceilândia, cidade satélite. 41 anos, ela está com 41, nasceu em Ceilândia, Distrito Federal. Agora é interessante isso, né? Porque o discurso dela mudou bastante, né, Guga, né? Elô também. Porque antes ela estava negando, a assessoria dela estava negando que ela pudesse concorrer ao Paraná, e depois já mudou bastante. Ela está sendo cotada para a vaga de Moro, como disse o Guga, inclusive deve ir para o Paraná em dezembro. Isso é uma reportagem do Igor Gadelha, do Metrópolis, que foi publicada também agora em novembro. Então, parece que ela agora postando nas redes sociais, inclusive usando para provocar a Glaze Hoffmann, né? Olha só os resultados de pesquisas no Paraná. Então, já está mudando bastante o discurso, né, Lu? Pois é, e eu acho que ela está cada vez mais agressiva, cada vez mais se desenvolvendo como candidata mesmo. Me parece que o Bolsonaro não gostava nada dessa história no começo, ele sempre olhava para ela com aquela cara de que, pô, o que a minha mulher está fazendo aí, sou eu que tenho que estar aí, é a impressão que eu tenho. E agora que ele está inelegível, parece que essa foi a sorte dela, para a carreira política dela, né, Guga? Porque se não fosse isso, ele não ia deixar ela ficar ofuscando a carreira dele, não? O Bolsonaro vai querer que aquela que carrega os votos da família é uma mulher. O Bolsonaro agora vai ter como principal nome, pode isso acontecer, uma mulher. Imagina, para o bolsonarismo, aquele que dizia que a única filha foi fruto de uma fraquejada, até agora como o maior nome da família, uma pessoa que não é por sangue e que é mulher, porque não é uma bolsonarista que nasceu de fato com sangue Bolsonaro. E a gente sabe que a relação dele com as ex é muito ruim. Teve uma que se mudou para a Noruega, a mãe do 04, dizendo que estava sendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro e ficou exilada um tempo lá. A outra, a Rogéria, a mãe do 01, 02, 03, ela concorreu contra o próprio filho, colocou o Carluxo para disputar a vaga de vereador e não deixá-la se eleger. E ela não foi eleita. Então a relação dele é muito ruim com as ex. E a gente não sabe se essa relação com o Michele será para sempre. Então, Bolsonaro de fato não queria, porém, como está inelegível e os filhos também sofrem uma rejeição que a Michele não sofre, e é bom para ele ter mais um nome, para ele de alguma maneira
está ainda sendo relevante na política, ele está topando a Michelle. Tá, só uma questão aqui. Você já pensou, eu não sei até porquê, se vocês souberem me digam, porque é que até agora o Sérgio Moro continua sentado na cadeira de senador, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né, iria julgar esse mês o processo que toma o mandato dele, e aí Michelle quer disputar junto com Gleisi. E ela já deu o mote, ela quer falar da Gleisi, chamando a Gleisi de amante. Você já pensou se nessa disputa entra a ex-mulher do Valdemar da Costa Neto? Vocês lembram o que ela andou falando? Isso aí vai virar uma fofocada, um barraco, não vão ter tempo para mais nada. Uma delícia! Hein? A ex-mulher do Valdemar contando Michelle e tal. Nossa! A gente ia ter que abrir um programa só ICL treta. Pois é. ICT. Pois é. Instituto Conhecimento de Treta. ICT. Pois é, se a Michelle quiser ir para esse caminho da baixaria, ela tem teto de vidro. De fato, a Michelle é muito difamada. E essa história da mulher do Valdemar é pesadíssima. E ela já contou algumas vezes. Então, assim, se for para esse caminho, é ruim para ela. Mas ela pediu. Ela não está chamando a Gleisi de amante? Então você imagina que rolo. E olha como ela é covarde, Chico. Ela usa fé, né? Ela diz, a Gleisi está atacando a minha fé. Não atacou a sua fé o quê? Pelo dinheiro? Pelas moedinhas do espelho d'água do Palácio da Alvorada, que você mandou esvaziar para recolher? Porque ela está fazendo uma crítica claramente não à fé da Michelle Bolsonaro. A Michelle, sim, uma pessoa que usa fé, né, para fazer política. Põe aquele vídeo dela agora mesmo ali, aquele vídeo de quando foi indicado o ministro, o ministro do Supremo, como é que chama? Fazendo André Mendonça. Aí, ela incorporando, cadê? Ah lá, ela incorporou, falou umas coisas esquisitas lá, e ela incorporou. Você imaginou isso em campanha? Vai ser muito divertido. Ai, gente, calma que é perigoso mais do que... eu Chico, também tô com a Elô. Isso, muito mais perigoso do que divertido. Não, mas eu vou me Porque ela não tá de brincadeira, ela era super ambiciosa, né? Ela vai com tudo e ela conseguiu construir uma imagem para trazer o voto feminino conservador. Então ela é muito perigosa. Exatamente, Elô. Mas olha, vamos trazer aqui uma pauta da guerra também, antes da gente trazer atualizações e tudo mais, porque a Embaixada de Israel no Brasil e o Stand With Us Brasil, a gente tem falado sobre essa história, vão promover uma campanha em Brasília, mostrando fotos de crianças e jovens também, que foram feitas reféns pelo Hamas, e as imagens vão circular por 30 dias em 30 ônibus da capital. Cadê as imagens aqui dos ônibus? Como é que devem ilustrar esses coletivos lá por Brasília? Olha aí. Sequestrados pelo Hamas. E aí mostrando as imagens, né, de cada um dos reféns. Agora, gente, é muito grave isso, né? Elô? Olha, vamos falar quem é o Stand With Us, né? O Stand With Us é um grupo, de fato, é um grupo de lobby que existe com base na Califórnia, em Los Angeles, e que se instalou no Brasil em 2018. Vocês lembram o que aconteceu em 2018, né? Teve uma eleição presidencial, a gente lembra quem ganhou. Então foi justamente nesse ano que eles se instalaram aqui. E estão trabalhando juntos com a Embaixada de Israel, que é aquele embaixador que a gente sabe que fica se imiscuindo nos assuntos políticos internos do Brasil, o que ele não tinha o direito de fazer, se juntou com essa organização aí que tem muito dinheiro para fazer uma campanha, dizem eles, de conscientização da sociedade brasileira a respeito da situação dos reféns que estão sob os cuidados do Hamas, né? Agora, eles se dizem uma instituição educacional sem fins lucrativos, que está ensinando ao mundo as coisas de Israel e do Oriente Médio. Então, é assim, um trabalho muito grande que eles estão fazendo, sinal de que eles estão sentindo mesmo que estão perdendo cada vez mais essa batalha da informação. Acho que isso nada mais é do que um sinal de fraqueza
que eles estão dando, uma prova da fraqueza, porque as imagens que vêm de Gaza, do extermínio, do genocídio, são cada vez mais fortes. Impossível as pessoas não se solidarizarem com o sofrimento que a gente está vendo lá na faixa de Gaza. Eu estava conversando agora aqui, a coisa de meia hora, com uma família que está lá em Jenin, na cidade de Jenin, me contando que são 15 pessoas, estão debaixo de uma escada, lá são meia-noite já, eram 11h30 da noite quando eu estava falando com esse pessoal. E debaixo de uma escada, desligaram a luz toda da casa, porque a cidade e o campo foram invadidos de uma força brutal de Israel, como nunca viram antes, e então, ficam fazendo isso aí, ó, destruindo tudo. E, além do mais, declararam, ele está acompanhando nas notícias hebraicas, declararam a cidade e o campo de Jenin como uma zona militar fechada, sem prazo para levantar esse cerco. E todos os hospitais da região estão também fechados, ninguém pode chegar lá se ficar ferido. Essa é a situação nesse momento. Agora, Elô, sinceramente, o que seria uma zona militar fechada, assim, né? Para as pessoas, parece É um lugar onde o exército de Israel pode entrar, ninguém pode sair ou entrar, só eles, e eles fazem o que quiser. Como? Atiradores de elite, porque estão espalhados por todo lado. Eu vi as imagens aqui, o tiro, barulho de tiro direto, eles atiram em quem eles quiserem. Eles destroem todas as ruas, destroem estruturas básicas de serviço, de saneamento, etc. E ficam barbarizando. É isso que eles fazem, barbarizando. Na Cisjordânia, a gente tem que sempre lembrar, isso é na Cisjordânia. Isso não é na faixa de Gaza. Sim. Guga, também quero te ouvir a respeito dessas propagandas, né, que estão sendo colocadas nos ônibus aí em Brasília. Acho que a questão é tentar entender de fato quem é, né, esse grupo que está organizando essa campanha. E como a Elô já explicou, de fato eles fazem um lobby pró-Israel e dizem que combatem o antissemitismo, mas eles são muito enviesados. Eles têm um viés político que é claramente mais ligado àquele sionismo de direita, aquele sionismo que está alinhado a esse governo do Benjamin Netanyahu. Eles são muito influentes, de fato. Eles já fizeram, inclusive aqui no Brasil, trabalhos com juízes, uma parceria com magistrados aqui do Brasil para ensinar, para passar informação e explicar o que é sionismo e isso de alguma maneira influenciar na atividade do juiz, na hora de estar ali atuando. Então, eles também têm trabalhos com escolas. Basicamente, nos Estados Unidos, a força deles é um trabalho que ele tem junto aos campos universitários. E aí eles levam informações que são muitas vezes polêmicas, que não são checadas e que têm um viés claramente mais à direita. A pessoa que fundou, né, esse grupo é a Royce Rothgesten, eu não sei como fala direito o sobrenome, e essa judia, filha de judeus que escaparam do Holocausto, ela de fato tem uma visão que é uma visão bem à direita. Eu até separei aqui algumas coisas, eu busquei artigos que ela já escreveu, eu busquei muita coisa dela, e aí ela tem, por exemplo, uma visão de que o conflito entre Israel e a Palestina é um conflito existencial e não territorial. Então, para ela, os palestinos querem exterminar os judeus. Ela tem esse tipo de visão. Ela não acha que é um conflito por território. Ela acha que é um conflito existencial. Então, daí você já vê como é que ela tem uma visão que acaba estigmatizando todos os palestinos, como se todos quisessem acabar com Israel. Ela também diz que o alegado, vou até colocar entre aspas, eu tirei de um artigo dela, o alegado direito dos refugiados palestinos de regressarem a Israel, o resultado, os judeus se tornarão uma minoria no seu próprio estado. Então ela tem medo também do retorno dos palestinos, ela tem essa visão de que os judeus têm que ser maioria ali. Se você for pegando a visão dela, fica muito claro que ela é alguém que é alinhada sim a esse governo e tanto que atua junto com esse governo do Benjamin Netanyahu. Então é claro que lá em Israel muita gente há muitos anos já contesta esse grupo. Você tem muita gente ali que sempre taxou esse grupo como um grupo polêmico e tem muito dinheiro hoje. Então eles conseguem levar essa visão que eles têm para vários cantos do mundo. Eles inclusive financiam bolsas universitárias. Eles financiam universitários nos Estados Unidos que
carregam, de certa maneira, a visão deles para dentro das universidades. Então, é um grupo, de fato, muito polêmico, que tem muito dinheiro hoje. Inclusive ela, a Royce, ela tinha um salário em 2013, porque não deu para saber o salário de hoje. Mas 10 anos atrás ela ganhava cerca de $20 mil por mês, agora deve ser muito mais. Então, enfim, sempre desconfiem do que sair de um grupo que claramente está alinhado a uma política autoritária e que tem como CEO essa pessoa. Olha, Gugu, uma coisa eu tenho que concordar com ela. Hoje em dia isso é uma questão existencial, sim, porque a sobrevivência dos palestinos está ameaçada com esse genocídio que a gente está vendo lá. É uma questão existencial ao contrário, né, no sentido inverso do que ela está falando. Mas tem essa visão também, de querer exterminar todos os palestinos, mas não deixa de ser uma briga por território. Eles querem continuar expandindo, tem um lado muito colonialista esse governo, esse Bom, só deixar claro que os judeus não querem exterminar. Os judeus não querem exterminar os palestinos. Do governo Benjamin mas o governo Netanyahu, sim. Que também não todo ele. Não é à toa. Não, mas não o que eu estou dizendo, que a casa dele foi cercada mais de uma vez, com manifestações enormes exigindo a renúncia dele. Com certeza. Né? Tem muito judeu que é contra esse grupo, é isso que eu estou dizendo, tanto contra o Benjamin Netanyahu, quanto o grupo Stand With Us, são sionistas de extrema direita, e dentro do Benjamin Netanyahu, do governo dele, não são todos, obviamente, mas os mais ultra-ortodoxos têm sim uma visão de querer exterminar, como tem do outro lado também, dos dois lados tem esse tipo de visão, que seria já existencial, de um lado querer exterminar o outro, mas no geral é briga por território. É isso, minha gente. Guga, Elô, obrigada por hoje. A gente se vê amanhã. Um beijo. Um beijo. Amanhã estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau, gente. Bom, a gente ainda tem uma chamada aqui para fazer antes de terminar o programa, porque a próxima aula do Instituto Conhecimento Liberta já tem data e hora para acontecer. Então, vou te chamar aqui no dia 17 de dezembro, um domingo, tá, gente? 8 horas da noite, o artista e filósofo das ruas, o Eduardo Marinho, vai apresentar para a nossa comunidade. Ele vai se apresentar, né, na verdade, um encontro com vocês. Para quem não conhece a história do Eduardo Marinho, ele era filho de militar, estudante de direito, chegou a ser bancário concursado, mas ele largou tudo para morar, né, para viver nas ruas, entre as pessoas mais simples, vamos dizer assim, e assim descobrir um sentido mais profundo para a vida dele, é assim que ele descreve. É fantástico, cara. É fantástico. Domingo, 17 de dezembro, 8 horas da noite. Esse é o fantástico de verdade, fantástico. Ó, para garantir a vaga, gente, não esquece, precisa se inscrever. Então é icl.com.br/N2, senão você não consegue assistir a aula, hein, gente? Então fica a dica aí, tem que se inscrever até um pouquinho antes do dia 17, né? Se eu fosse você, eu já garanti agora a sua vaga para não ficar de fora dessa aula. Eu também quero acompanhar. Agora, Sinapse CL, né, gente? Vamos embora. Terçou aqui. Roberta Garcia e César Calejon vão entrevistar o Marcel Souto Maior, o jornalista e escritor. A partir de agora você acompanha e a gente vai terçar por aqui. Já estamos quase no meio da semana, querido. Um beijo, até amanhã. Ciranda por aqui hoje, mas a gente está junto. Tamo junto. Tchau. Tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.